Outra notícia é essa do Vaticano, de um pronunciamento do representante do Vaticano na ONU, um pronunciamento muito importante. Vaticano, ante a ONU, opinar contra a homossexualidade está dentro da liberdade de expressão. Então, o representante do Vaticano na ONU fez esse pronunciamento muito importante, que eu trago um resumo aqui. O representante da Santa Sé ante o escritório da ONU em Genebra, Dom Silvano Tomasi, recordou ante este organismo que quem ataca os que têm opiniões contrárias ao comportamento homossexual violam o direito das pessoas à liberdade de expressão. Está aí. Então, o Papa mandou o seu representante na ONU dar esse recado. Quem tem, como é que diz aqui? Recordou antes daqui. Quem ataca os que têm opiniões contrárias ao comportamento homossexual violam o direito das pessoas à liberdade de expressão. Então, é uma liberdade de expressão eu dizer, não concordo com a prática homossexual. Você quer viver, viva, problema seu, mas eu tenho o direito de não concordar. A igreja tem o direito de não concordar e de ensinar os seus filhos. O arcebispo interveio durante a discussão do item 8, orientação sexual, na 16ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos, e mostrou sua preocupação ante a alarmante tendência de atacar pessoas por tomar posições de não apoiar as condutas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Então, o Vaticano foi claro no seu posicionamento. Dom Tomás afirmou que a igreja não justifica, em nenhum caso, a violência contra ninguém, com motivo de suas preferências ou condutas sexuais. A igreja não quer que faça violência com ninguém, não quer discriminar ninguém. Ou seja, a igreja não é homofóbica, não tem fobia de homossexual, não tem aversão ao homossexual, não. A igreja não quer violência, quer que sejam respeitados. Agora, a igreja quer o quê? A igreja quer o direito de discordar da prática homossexual. É isso que ele está dizendo aqui. Mas também advertiu que nas leis internacionais o termo orientação sexual se refere a sentimentos e pensamentos e não a condutas. Por isso advertiu, não estão justificados os ataques contra aqueles que se opõem a determinadas condutas sexuais em virtude da liberdade de expressão e liberdade de crença. Está aí, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade religiosa permite que cada um acredite no que quer, não é? Porque tem havido muitos atos contra a igreja, não porque a igreja ofenda os homossexuais, não, porque a igreja tem um posicionamento, porque a igreja tem uma doutrina sobre isso. Ora, temos que respeitar a doutrina de cada um, assim como eu disse que ninguém pode queimar o Alcorão porque não concorda com ele, ninguém pode também querer fazer violência à igreja porque não concorda com os posicionamentos da igreja. Cada um vive a sua fé, a sua crença, a sua ideologia, a sua moral, e que todos nos respeitemos mutuamente. Que cada um tente convencer o outro pelos argumentos e não pela violência, pela força, pelos, muitas vezes, protestos que são, às vezes, profanações, como a gente tem visto. Ok? Bom, aí a palavra do Vaticano na ONU. Isso é muito importante, sabe? Porque dá a nós católicos também um direcionamento nesse assunto. Arqueólogos poderiam ter encontrado o retrato mais antigo de Jesus. Interessante essa notícia, claro, é algo que está sendo estudado, não é? Você viu alguma coisa sobre isso, Renata? Eu dei uma olhadinha na matéria, parece que acharam... É até legal explicar, porque a matéria fala de códice. Códice é um elemento-chave, é como se fosse uma fonte. Assim como tem os códices da Bíblia, que estão armazenados no Vaticano, que são os primeiros manuscritos, eles também estão considerando isso, por serem chapas de bronze, de ferro, uma fonte primária de uma possível retrato, de um possível desenho do rosto de Cristo. E o mais bonito, professor, que eu achei é que é um rosto de Cristo com a coroa de espinhos. É interessante porque são especialistas na Inglaterra e na Suíça que estão analisando essas lâminas de bronze, né? Encontradas na Jordânia. A Jordânia faz divisa com Israel, ali depois do mar, do Rio Jordão, né? Que poderiam conter o retrato mais antigo de Jesus, ao mostrar o rosto de um homem com uma coroa de espinhos e a inscrição Salvador de Israel.
Isso é relevante. Conforme informa o jornal britânico Daily Mail, os 70 códices de bronze foram encontrados entre os anos 2005 e 2007 em uma colina com vista ao Mar da Galileia. As peças se estima que datariam do século I da era cristã. Então é muito interessante. Se isso for realmente confirmado pelos pesquisadores, vai ser muito interessante a gente ver essa imagem que alguém desenhou. Evidentemente não é um retrato de Cristo, que na época não tinha máquina fotográfica, mas alguém desenhou. Se de repente foi um bom artista, pode ter deixado para nós aí uma boa imagem do Cristo lá do primeiro século. Vamos ver. 10 cristãos doam suas vidas como samurais em Fukushima. A gente sabe que Fukushima é aquela cidade do Japão onde os reatores nucleares estão ainda num processo de serem dominados. Você sabe que a reação nuclear, quando começa, não é fácil de você segurar. E essa notícia é muito interessante. O bispo de Sendai, no Japão, Dom Tetsuo Iraga, referiu-se ao grupo de 10 cristãos que fazem parte da equipe de 180 operários que trabalham incansavelmente na central nuclear de Fukushima como modernos samurais, dispostos a entregar sua própria vida para impedir um possível desastre nuclear. É muito interessante isso, não é? Eles estão sacrificando a vida ali, porque a contaminação nuclear ali é fortíssima. Em declarações à imprensa, neste 2 de abril, o bispo assinalou que também há 10 cristãos no grupo de homens valentes que, dentro da central de Fukushima, desenvolvem uma tarefa delicada. Olha, é interessante ter 10 cristãos no meio de 180, sabe por quê? Porque no Japão são 3% de cristãos só. Então, você ter 10 cristãos num grupo de 180 é relevante. Eu me lembro que quando eu fui ao Japão com o padre Jonas, mais ou menos em 2002, nós fomos pregar um encontro para casais, para família, mas para brasileiros que moram no Japão, que trabalham no Japão. Havia mais ou menos umas 500 pessoas na cidade de Osaka. E quando nós tivemos a missa na catedral de Osaka, o bispo de Osaka ficou impressionadíssimo. Ele disse: nunca vi tanta gente na minha catedral. Porque no Japão, Renan, igreja cheia, lotada, é 15 pessoas, 20 pessoas. É igreja lotada no Japão. Que é 3% da população. Quando ele viu 500 pessoas, o bispo fez questão de celebrar a missa em português. Ele aprendeu as palavras em português. Claro que a homilia ele fez em japonês e um padre traduziu para a gente. Um padre japonês que sabe, um padre brasileiro que sabe japonês traduziu. Mas ele fez questão de celebrar a liturgia em português devagarinho, lendo com muita dificuldade, de impressionado que ele ficou de ver ali a catedral dele cheia em Osaka. E Osaka é uma cidade com 10 milhões de habitantes. Né? Então, essa notícia é relevante por causa disso. Ok, eu quero lembrar que a semana passada eu dei um dado errado aqui que eu queria corrigir. Eu disse que existe uma campanha junto ao Papa para o Papa proclamar um ano mariano no ano que vem. E eu disse que existe um site na internet, já para quem quiser participar dessa campanha. E eu disse o site www.anomariano.com.br. Não tem o BR, por favor. Quem copiou a semana passada entrou na internet, eu acho que não conseguiu acessar o site. Então, repetindo, www.anomariano.com. Não tem o BR. O BR foi engano meu. Tá certo? E é muito interessante esse pedido, eu falo disso mais uma vez, porque é uma comemoração aos 300 anos de morte de um grande santo que amava demais Nossa Senhora, São Luís de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que o Papa João Paulo II disse que era o melhor livro que ele leu sobre Nossa Senhora e que mudou a devoção dele a Maria. Então, São Luís de Montfort realmente foi um santo espetacular. Então, o superior dos Montfortinos em Roma já levou um pedido oficial ao Papa. Então, agora, o que esse site está fazendo é colher assinaturas e mandando isso também para Roma para fortalecer esse pedido, ok? Inclusive, o padre Paulo Ricardo, que está sempre aqui na Canção Nova, está empenhadíssimo nisso. Eu também estou fazendo o que eu posso, porque seria muito bom se nós tivéssemos aí um ano mariano, não é? Para que Nossa Senhora derrame sobre nós as suas bênçãos no ano que vem. Professor, ok?
É legal lembrar que esse livro, que é o Tratado, eu também posso confirmar como Papa que é o melhor livro de Nossa Senhora que eu já li. Ano passado teve uma resistência dos jovens, que foi muito bonito, contra o aborto, que vários jovens no mundo inteiro fizeram a consagração conforme o método de São Luís, como uma resistência pacífica e oracional a todos os abortos que estavam sendo cometidos no mundo inteiro. Então foram milhares de jovens que se consagraram e que, através desse livro, do tratado desse santo, das palavras que esse santo escreveu sobre Nossa Senhora, fizeram uma resistência pacífica, através da oração a tudo que estava acontecendo.